Tudo bem? Dando continuidade, existem três ângulos que a relação entre o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos é importante e é fundamental que conhecemos. Ou seja, é fundamental a gente saber decor o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos. Eles são chamados de arcos notáveis, tá? Bom, o primeiro desses ângulos aí, desses arcos, é o ângulo de 45 graus, tá? Para descobrir o valor do seno, o cosseno e a tangente dele, a gente vai partir de um quadrado, tá? Bom, quadrado tem todos os lados iguais. Aqui ele chamou de N. E quando eu traço esse segmento aqui, AC, que vai de um vértice a outro, eu estou traçando a diagonal. Em um quadrado, a gente já viu que a diagonal é sempre a medida do lado vezes a raiz de 2, certo? E além do mais, a diagonal ela é a bissetriz desse ângulo aqui. O que era a bissetriz mesmo? Ela dividiu o ângulo ao meio, tá? Então, se eu pegar e cortar isso aqui, eu tenho um triângulo que ele é retângulo, olha lá, tá vendo? E os dois ângulos vão ser de 45 graus. E, além do mais, esse triângulo, além de ser retângulo, é um triângulo isósceles, tá? Os dois lados têm a mesma medida, e a hipotenusa é n raiz de 2. Então, vamos lá. Para a gente descobrir quem que é o seno, o cosseno e a tangente, basta olhar qualquer um desses dois aqui, ó. Vamos olhar esse cara aqui, ó. Então vamos lá, vamos descobrir quem que é o seno de 45. Então, seno de 45 graus. Como é que era mesmo o seno? Era no cateto oposto, né? Esse 45 graus está enxergando quem aqui, ó? Ele está enxergando o N. Então ele é o cateto oposto. E a hipotenusa é o N raiz de 2. Como o seno é cateto oposto pela hipotenusa, então vai ficar aqui N raiz de 2. De cara, dá pra gente fazer uma simplification aqui, ó. Os dois L's você pode cortar, certo? Cortando os dois L's, fica com o quê? Fica 1 sobre raiz de 2. Aí lembra lá do comecinho do ano? Nunca pode ficar a raiz no denominador de uma fração. A gente tem que racionalizar ela. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está no denominador, certo? Então é só fazer a continha agora. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 acaba cancelando, aí fica só o 2, certo? Então, o seno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. Maravilha. Vamos ver o cosseno. Então, cosseno é abreviado por cos, né? O que é o cosseno? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente aqui? Ó? Quem que forma o lado desse ângulo aqui ó, de 45 graus? É o BC, que também mede N. E a hipotenusa continua sendo N raiz de 2. Aqui de cara já dá para perceber que vai dar o mesmo valor, porque a conta é igual, não é? Simplificando, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza multiplicando tudo por raiz de 2, dá raiz de 2 sobre 2. Então, aqui você já tem uma curiosidade. Seno de 45 e cosseno de 45, eles têm valores iguais, tá? É o único arco em que o seno e o cosseno têm o mesmo valor. Por quê? Porque lembra quando eu falei para vocês lá no comecinho que eu estava explicando seno e cosseno para vocês, que ângulos complementares têm seno e cosseno igual? O único complementar de 45 é o próprio 45, por isso que o seno e o cosseno deles têm o mesmo valor. Tá faltando a gente fazer quem aqui? Tá faltando a gente fazer a tangente, certo? E aqui você vai ter uma relação também que é bem legal. O que é a tangente? É cateto oposto. Então esse 45 está enxergando esse L aqui, ó, dividido pelo cateto adjacente, que é esse outro L. E essa divisão L dividido por L dá 1. O ângulo de 45 graus é o único que tem a tangente valendo 1 também, tá, pessoal? Depois vai ter os complementos dele. Isso vai ficar lá para você no segundo ano do ensino médio, tá? No segundo ano do ensino médio, ou seja, daqui 2 anos, vocês vão voltar a ver isso. Então, eu tenho a tabelinha aqui, ó, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 é 1, certo? Legal, né? Então agora vamos complicar um pouquinho, ó. Vamos ver quem que é o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 e de 60 graus. Para fazer o estudo desses ângulos de 30 e 60 graus, eu vou partir de um triângulo
equilátero, tá? Então esse meu triângulo ABC ele é equilátero. Por quê? Porque ele tem os três lados iguais e os ângulos internos são de 60 graus. Quando eu pego e traço essa altura dele aqui, o AH, além de ser a altura do triângulo, ela é a mediatriz, ela divide a base ao meio, então por isso que apareceu o L sobre 2. E ela é a bissetriz, ela dividiu esse ângulo aqui em duas partes, certo? Então fazendo um corte, ó, é 7 horas da noite no sábado, hein? Do dia 5 de setembro. Pegando essa parte aqui que interessa para mim, só essa parte jogando fora, eu tenho um triângulo também que é retângulo, lá, tá vendo? Certo? E aqui eu já aprendi, a gente já aprendeu. Essa altura aqui, ela é dada por n raiz de 3 sobre 2, lá nas aplicações do teorema de Pitágoras, tá? Então, a hipotenusa desse triângulo é o n, o cateto maior seria o n raiz de 3 sobre 2, e o cateto menor é o n sobre 2, tá? Então, primeiro eu vou fazer o seno, o cosseno e a tangente do 30 graus. Vamos lá? Então, seno de 30 graus. Quem que é o cateto oposto aqui? Quem que o 30 graus está enxergando? Ele está enxergando o n sobre 2. Então, vai ficar n sobre 2. Dividido pela hipotenusa que é n, tá? Pô, como é que eu faço essa conta agora? É uma divisão de duas frações. Como é que a gente fazia? Conserva a primeira, que é o n sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? É inverter, um vai para cima e o n vai para baixo. Olha lá. Nisso, o n cancela, aí sobra meio. Então, o seno de 30 graus ele vale meio, tá bom? Vamos ver o cosseno. Quem vai ser o cosseno de 30 graus? Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é esse aqui que forma o lado, n raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o L. Mesma coisa, conserva a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então, um vai para cima e o L vai para baixo. Aqui a gente simplifica o L. O que vai sobrar aqui? Uma vez raiz de 3, dá raiz de 3, certo? E 2 vezes 1 aqui dá 2. Então, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. E a tangente, tiro de guerra, né, pessoal? TG. É o cateto oposto de 30 graus, que é o L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é esse cara aqui, N raiz de 3 sobre 2. Meu Deus, que conta feia. É nada, pessoal, facinho, quer ver? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 sobre N raiz de 3. Ó, 2 vai embora, certo? O N vai embora. Então o que sobrou aqui em cima? Sobrou 1 e aqui embaixo sobrou quem? O raiz de 3. Ah, mas não pode ficar o raiz de 3 lá embaixo, eu tenho que racionalizar. Estava fazendo de verde e amarelo em homenagem à Semana da Pátria, ó. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3, tá? Aí uma vez raiz de 3 dá raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3 cancela, fica só o 3, tá bom? Então a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3, legal. Bom, então tá aqui a nossa tabelinha, ó. Seno de 30 graus é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e a tangente é raiz de 3 sobre 3, beleza? Agora, opa, a tabelinha aqui, ó, tá vendo? Faz de conta que a tabelinha não tá aqui. Vamos fazer a mesma continha para o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60, é isso? Não. O 30 graus e o 60 graus eles são ângulos complementares. E lembra que eu falei? Ângulos complementares têm seno e cosseno iguais. Olha lá. Então, o seno de 60 graus ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual ao cosseno de 30 graus, que a gente viu lá que era a raiz de 3 sobre 2, certo? Olha aqui, ó. O cosseno de 60 graus tem que ser igual ao seno de 30 graus, que a gente viu que dava meio. Aí, ó. E o que acontece com a tangente, pessoal? A tangente, ela é trocada, ela é o inverso, tá? Então, ela é o inverso da tangente de 30 graus. O inverso de raiz de 3 sobre 3, depois vocês fazem as contas aí, vai dar raiz de 3, que apareceu aqui. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Então, tá aqui a nossa tabelinha, tá? Ah, é muito difícil decorar essa tabela, ó.
Não é não, eu digo para vocês que tem uma musiquinha. Como que é essa musiquinha? Você percebe que todas as frações que apareceram estão divididas por 2. E os números que aparecem no denominador, eles estão na sequência. É 1, 2, 3, olha lá. 3, 2, 1. Aí depois eu passo a raiz, certo? Então, para fazer isso, tem uma musiquinha, ó. Como que é essa musiquinha? Primeiro eu coloco assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Certo? Estou dividindo todo mundo por 2. E não se esqueça da raiz no 2 e no 3. Então, ó, com essa musiquinha dá para você guardar a tabelinha de seno e cosseno de 30 graus. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3. E a tangente? A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Certo? Então é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Então pratica aí agora.